Boa noite. Hoje vamos dar a continuidade da leitura Amanhecer de uma Nova Era. Capítulo 3. Planejamento de atividades espirituais. A seguir, o amigo Hildebrando leu uma lista de nomes para a formação das respectivas equipes que se deveriam reunir, logo depois em outras salas do edifício, a fim de serem discutidos planos de atividades a serem desenvolvidas e os lugares onde deveriam ser executadas. Surpreendido e sinceramente agradecido ao Senhor Jesus, fomos citados e convidados a apresentar-nos no local próprio, com mais outros 4 amigos, que foram espiritistas na Terra e conhecidos nossos, que nos permitiram participar das suas experiências caritativas, algumas das quais narramos em obras anteriores. Com imensa alegria, pude abraçar o venerando José Petitinga, trabalhador incansável do Evangelho, que, bondoso e gentil, demonstrou muito júbilo pelo nosso reencontro. Igualmente, reencontramos o missionário sacramentano Eurípedes Barçanufo, cuja harmonia interior, cativante, nos mimetizava de equilíbrio e de paz, evocando no breve momento realizações que desenvolvemos juntos em época não muito distante. Também, emocionadamente, estava em nosso pequeno grupo o nobre servidor, o nosso mestre Nazareno, o ex-ranceriano Jesus Gonçalves, cuja experiência evolutiva, decorrente das conquistas ao longo das reencarnações, concedera-lhe a nobreza moral de que desfrutava. Sob a coordenação do apóstolo Dr. Bezerra de Menezes, que supervisionaria o labor, tínhamos o grupo organizado dirigindo-nos para a sala que nos fora reservada. Ao chegar, o honorável mentor, utilizando-se da técnica de projeção de imagens numa tela de imaculada brancura que se encontrava presa à parede do fundo da sala, explicou-nos. As cenas que veremos estão sendo enviadas diretamente da instituição espírita, que é um dos móveis da nossa próxima visita e atividade no planeta querido. Eu fico imaginando que seria como é aqui a gente está fazendo agora, né? Essa projeção. De imediato, silenciou a fim de que pudéssemos observar a movimentação espiritual da casa dedicada à divulgação e vivência do Espiritismo. Tratava-se de uma noite de exposição da codificação espírita, e naquele momento o orador estava terminando a tarefa doutrinária. Pudemos observar que se encontrava inspirado pelo mentor da casa, enquanto a assistência expressiva dos ouvintes recebia conveniente socorro bioenergético. As câmeras que nos transmitiam as imagens focalizavam as pessoas atentas, exatamente no momento em que estava sendo proferida a prece de encerramento dos trabalhos. A unção que a todos dominava produzia uma vibração de alta potência, que era correspondida por verdadeira chuva de fascículos de luz, que caíam sobre todos, penetrando-os enquanto alguns espíritos benfeitores assistiam os seus afetos, envolvendo-os em ondas sucessivas de harmonia balsâmica. Quando a gente faz essa leitura, a gente meio que lembra dos nossos trabalhos, né? Quando nos reunimos para abrir os trabalhos, depois para fazer o encerramento. É bem isso que acontece. Uma jovem em lamentável processo depressivo, que se mantivera imersa na própria angústia, enquanto era vampirizada por um adversário perverso e inclemente, ao aspirar à psicosfera, ambiente que se fazia muito sutil, pareceu despertar do torpor que a martirizava e deixou-se dominar pelas lágrimas, sem qualquer desespero, qual se fora uma catarse das emoções infelizes que experimentava. Pela memória passaram-lhe
as cenas da infância, alguns sofrimentos com a orfandade materna e os maus tratos da segunda esposa do genitor, que ele desencadearia o tormento psicológico mais tarde. Conforme ocorreu também, decorrente da injunção obsessiva do perseguidor desencarnado. E nesse evocar das lembranças, recordou-se da mãezinha, com quem convivera somente até os 4 anos. Naquele instante, a genitora radiosa acercou-se-lhe e beijou-a ternamente, balbuciando palavras de ânimo e de encorajamento, que ela captava como estímulos abençoados. Um dos espíritos encarregados dos passes na sala de largas proporções e que se encontrava a postos, passou a aplicar-lhe a terapia própria, conseguindo deslindá-la dos fluidos do inimigo irado que se sentiu vencido nos propósitos de levá-la ao suicídio. Com essa ideia havia sido ela conduzida ao centro espírita por um familiar devotado, dando-se, então, conta do que lhe iria suceder, e ao contato das energias saturadas de vigor e de paz, foi lentamente diminuindo o pranto e escutando a voz intracraniana da abnegada mãezinha, que agora encontraria ressonância para ajudá-la no processo de libertação do transtorno que se apresentava sob os 2 aspectos, o psicológico e o obsessivo. Interessante colocar que isso acontece muito nas casas espíritas, onde somos impelidos a ir de alguma forma, alguém que conhecemos nos convida, até o processo de ir buscar na sua casa, te levar e depois te devolver para sua casa, a espiritualidade está intuindo e orquestrando tudo isso para que não haja o arrependimento por parte da obsessão que vem recebendo, né? Então, quando ela se colocou no pranto verdadeiro, de tristeza, de necessidade de pedir auxílio, ela teve o auxílio, né? E o obsessor dela foi afastado. Quando as luzes aumentaram o nível de claridade, já que o salão ficara suavemente iluminado para a etapa final da reunião, a amiga surpreendeu-se com o aspecto da paciente, que lhe murmurou timidamente: "Não sei o que se passou há pouco. Somente posso constatar que estou invadida por um bem-estar que havia desaparecido de mim nos meses últimos. Tive a sensação de rever minha mãe e de ouvi-la emocionada, encorajando-me. Uma estranha ocorrência me tomou, como se eu houvesse sido desatrelada de algo constringente, que me esmagava o tórax e detinha meu pensamento na ideia fixa do suicídio. Pude orar, o que não fazia há muito tempo." Então, a importância de quando nós vamos a uma casa espírita ou uma igreja, que a gente se coloca em oração profunda, verdadeira, se desconectando do que está lá fora, do celular, das conversas paralelas, quando a gente se coloca inteiramente naquele momento de nós para com Deus, porque aí Ele tem como nos auxiliar, porque nós estamos dando abertura, né? Ato contínuo, segurou a mão da prima num gesto de gratidão, quase sorrindo, enquanto a acompanhante emocionada lhe retrucou: "Jesus ouviu-nos as rogativas, e você está sendo abençoada pela oportunidade do refazimento." Após uma pequena pausa, concluiu: "Isto, porém, não representa a cura, e sim a primeira vitória no processo de recuperação. Os medicamentos irão auxiliando-a no equilíbrio das neurocomunicações, graças às substâncias responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, enquanto a terapêutica espírita afastará algum adversário desencarnado que se compraz com o seu estado depressivo e certamente planeja arrebatá-la do corpo para prosseguir no infeliz processo vingador. Essa batalha você a vencerá com esforço próprio
e as bênçãos dos céus. Não abandone o recurso benéfico agora ao seu alcance, mas permaneça vigilante, porque o espírito que foi afastado tentará voltar e o fará com mais força e revolta. A jovem abraçou a familiar e pediu-lhe: ajude-me na minha fraqueza e não me deixe sucumbir. Agora eu sinto o poder de Jesus em minha vida. Necessito vencer esse mal que me toma e viver a fim de poder ser útil a mim mesma e à humanidade. Retribuindo-lhe o afeto espontâneo, a esclarecida companheira anuiu de boa mente, arrematando: tudo que estiver ao meu alcance, dedico-o a você. Mas a parte mais difícil e persistente é a que lhe diz respeito, em razão dos seus compromissos para com a vida. Essa leitura traz a realidade. Vamos procurar auxílio, somos um pouco relutantes. Quando a gente consegue chegar lá, é auxiliado, tem um retorno positivo, e voltamos para casa, saímos daquela proteção, saímos daquela aura, né, que nos colocaram, tudo volta. Só não vai nos atingir se nós estivermos em constante pensamento de mudança, de oração, de vigilância. Porque, como a prima dela falou, não, eu vou te ajudar, mas você também tem que querer. Eu não posso tirar você de dentro da sua casa, você tem que fazer um movimento de levantar e ir. Então, quando as pessoas falam, reza por mim, você vai no centro, você vai no grupo, põe meu nome lá. Aí eu te pergunto, por que que você não vai até lá? É longe? Procura um próximo da sua casa, né? Existem inúmeras possibilidades hoje, facilitando-nos o acesso a tudo isso. Então, a gente tem que sair do comodismo de pedir para alguém fazer para a gente. Mãos dadas, afastaram-se da sala, espiritualmente amparadas pela genitora da paciente. Percebi que todos que acompanhávamos a ocorrência estávamos com os olhos marejados de lágrimas. Observávamos os frequentadores de saída. Duas senhoras conversavam animadas. Uma delas, assim que alcançou o pátio externo da entrada, referiu: não há dúvida sobre a beleza da mensagem que o nosso irmão nos apresentou. Achei-a, entretanto, muito longa, um tanto cansativa, e confesso que não pude acompanhar o seu raciocínio, mesmo porque observava o comportamento de Dona Fulana, que teve a coragem de vir à reunião quase despenteada. Você não acha que ela deve estar com algum problema, porquanto ultimamente anda desarrumada, quieta? Não precisa nem falar nada, né, gente? Nós não vamos nem fazer nenhum comentário a respeito disso. Enquanto se permitia a maledicência, atraiu um antigo comparsa desencarnado, que a explorava psiquicamente e que ficara retido nas barreiras de entrada do salão doutrinário. A outra, serena e gentil, respondeu-lhe: penso diferente de você. Não posso entender como uma palestra rica de otimismo e de diretrizes formosas para a nossa felicidade, em um período de 45 minutos apenas, possa parecer-nos cansativa e tediosa. Lamento não haver sido mais demorada, porquanto estava aplicando os ensinamentos em minha conduta e descobrindo determinadas falhas emocionais, que procurarei corrigir a partir de agora. Quanto a dona fulana, estou informada de que o seu esposo desencarnou de maneira trágica em um cruel acidente, há menos de um mês, e que ela se comportou com a nobreza de uma verdadeira espírita, embora encontrando-se despedaçada interiormente, mas digna e encorajada a prosseguir. É natural, portanto, que se encontre triste, não a vejo tão desarrumada como você aponta. É uma questão de ótica. Vejo em reflexão profunda quanto aos reais valores da existência, as suas surpresas e a maneira de as enfrentar, superando os cuidados superficiais que tanto merecem nossa atenção. Que sermão, hein, gente? Quando a gente está fazendo palestra,
quer seja online, quer seja no centro espírita, e as pessoas ficam olhando no relógio, mas que horas que vai acabar essa palestra? Porque a pessoa vai lá, ela quer uma palestra rápida, que ela nem presta atenção, e ela já quer entrar na sala de passe, e dentro da sala de passe ela quer que tenha todos os resultados para os seus problemas. O passe vai ser a mágica que vai consertar a vida dela. Só que se ela não se dispõe a nem prestar atenção em palavras que já vão, a partir dali, auxiliá-la, eu, às vezes, quando eu dou palestra, eu falo, pessoal, nem precisa tomar passe. Se vocês não estão inteiramente ligados aqui, prestando atenção, fazendo as suas reflexões concomitantemente à palestra, o que vocês vieram buscar, de fato? Sejam verdadeiros consigo, né? Sentindo-se desencorajada na insensatez, mas pertinaz na crítica, arrematou. Ocorre que você tem sempre uma desculpa para tudo. Esse é o seu mal, pois que sinto que você é espírita demais para o meu gosto. Também dispensa comentário, né, pessoal? A amiga que não desejava discussão sorriu e encerrou o diálogo infeliz. Outras observações facultaram-nos entender como a mensagem do bem encontra guarida nos ouvidos de acordo com os seus interesses e compromissos morais. Nesse momento, o expositor começou a atender a imensa fila de pessoas aflitas que vieram à reunião a fim de solicitar-lhes diretrizes e auxílio, conforto e amparo espiritual. Bondosamente e com jovialidade, inspirado pelo mentor espiritual, permaneceu às ordens de cada um, enquanto a sala se esvaziava. O trânsito de desencarnados tornou-se mais expressivo, porquanto, logo depois, haveria reunião especial para atender às suas necessidades variadas. Entidades generosas apontavam os lugares que deveriam ser ocupados, enquanto uma suave melodia que ecoava no ar envolvia os recém-chegados. Nesse momento, a transição foi suspensa e o venerável mentor explicou-nos. A instituição que estivemos vendo em plena atividade servir-nos-á de sede para ação durante os próximos 30 dias, que esperamos sejam suficientes para o atendimento aos compromissos que nos dizem respeito. Neste grave período de transição planetária, para mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas, e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Em consequência, enfurecidos e revoltados, agridem com maior ferocidade aqueles que se lhes emaranham nos ardis, como se esperassem driblar os planos divinos. Todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrência natural da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Antes, tinha-se a impressão de que o poder das armas solucionaria qualquer dificuldade entre as nações. Mas agora, as graves problemáticas são internas, em todos os países, resultando nos desconcertos inumeráveis que vêm produzindo prejuízos inesperados nos povos, que infelizmente ainda não despertaram para a verdadeira fraternidade. A fome dizima multidões na África sofredora, em guerras tribais sem fim. Assim como em quase todos os países, as revoluções internas sacodem aqueles vitimados pelas ditaduras impiedosas. As religiões fanáticas estremecem, as finanças internacionais sofrem o impacto da incompetência de muitos administradores e as enfermidades de etiologia variada despedaçam corpos, mentes e corações confrangidos. No sermão profético narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, quando Jesus se refere aos grandes fenômenos referente ao fim dos tempos morais desditosos, declara que se não fosse pelo eleito que o Pai escolheu, as dores seriam muito mais terríveis.
Então, aqui nós tivemos, o planeta Terra teve a bênção, a honra de ter como governante Jesus. Graças a esse espírito magnânimo, ele nos deu a oportunidade de experienciarmos na Terra as nossas provas e expiações de uma maneira mais branda. Se vocês imaginam que o que ocorre hoje não é brando, suponham se Jesus não fosse o governador da Terra, como estaríamos? Esses seus eleitos são todos aqueles que se permitiram por ele eleger em razão da sua conduta e da sua dedicação e respeito às soberanas leis. Esse painel de desafios e padecimentos, a pátria do Evangelho experimenta igualmente os efeitos danosos das desigualdades sociais, das minorias sofridas e abandonadas, da indiferença dos poderosos, da corrupção absurda e da indébita utilização dos recursos públicos, que deveriam ser aplicados a benefícios do povo necessitado. Aqui é interessante, eu visualizo da seguinte forma, que quando nós estivermos já no planeta regenerado, as casas de oração, centros espíritas, sinagogas, igrejas, eu imagino que vai continuar, né? Ou não, não sei. Mas as pessoas aqui encarnadas, elas estarão, a principal motivação de ir nesses locais, não é só para auxiliar aqueles que buscam, mas principalmente para auxiliar os desencarnados. São poucas as casas que depois do trabalho, que todos vão embora, são poucas as casas que ficam para fazer esse auxílio. Então, eu acho que a caminhada é essa, os trabalhadores permanecerem por alguns instantes, por algumas horas, dando continuidade no trabalho a serviço dos desencarnados, né? Medidas paternalistas e eleitoreiras são tomadas sem que as causas da miséria sejam removidas pela educação das novas gerações, cada vez mais abandonadas na formação do caráter e no respeito aos direitos humanos, mediante leis justas e devidamente cumpridas. O abençoado reduto doméstico perdeu o rumo e a alucinação tomou conta de quase todos os segmentos sociais. Claro, claro está que não nos compete censurar os infelizes administradores, mas sim lamentá-los, tendo em vista que eles volverão ao proscênio terrestre para recolher os calhaus e pedrouços que deixaram aguardando-os, vestidos de dor e merecendo compaixão, ou, quiçá, irão expungir a culpa em dimensão inferior à terra, que desonraram e agrediram com a sua indiferença e crueldade. Aqui tem umas palavras meio difíceis, mas a gente imagina que é o que a gente já conhece, né? Semeador e colheita. Como sempre, os instrumentos de que nos utilizaremos nas atividades desenhadas pelos nossos mentores serão sempre aqueles que se encontram no Evangelho de Jesus. O amor, a bondade, a compaixão, a esperança, a caridade. Não fomos eleitos para o reproche, reclamação nem o revide, e sim para a compreensão e o sentimento de solidariedade em qualquer circunstância e condição. Esta é uma ação que a gente precisa trabalhar muito, né? Nos conhecermos, nos ajustarmos, aprendermos a lidar com as indiferenças, com o que a gente considera que é certo, errado, porque é do nosso ponto de vista, né? E não estou dizendo que o nosso ponto de vista é errado, nem certo, mas cada um tem uma visão, uma consciência e uma postura dentro deste planeta. Mas eu acho que a gente precisa tentar, mesmo que a gente recaia em erros, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente se cansa e depois retoma, é importante que a gente que estejamos atentos aos ensinamentos de Jesus, transformando as nossas ações, né?
as nossas atitudes. Muitas armadilhas nos esperam, situações complexas e embaraçosas estarão à nossa frente. No entanto, em todos os momentos, o Senhor estará amparando-nos e inspirando-nos a melhor diretriz. Em nossa programação, seremos convocados a momentos muito difíceis. No entanto, confiando em Deus, não tombaremos na tentação de resolver todas as dificuldades, compreendendo que as leis se cumprem conforme foram desencadeadas por cada um, tudo no seu devido tempo. Não é sair correndo que nem louco para resolver tudo, mudar de uma hora para outra, se não tem um embasamento e é verdade, porque aí senão cai por terra, né? Nas atividades de socorro desobsessivo, deixemos-nos compadecer pelos sofredores, sem olvidar, no entanto, os mais infelizes, que são aqueles que permanecem dominados pelo ódio prolongado, sem qualquer momento de paz, havendo se tornado sicários, na condição de terapeutas espirituais, junto aos nossos irmãos igualmente desencarnados, a compaixão em relação à sua desdita deve ser uma normativa que nos impedirá de sintonizar na faixa da sua ira e da sua crueldade. Embora usando de energia em relação aos espíritos odientos, Jesus deles se compadecia sempre. Precisa-se usar a postura energética e firme, mas não com crueldade, com um entendimento, amorosidade, auxílio, né? Desse modo, uma das pautas essenciais da nossa excursão é o socorro à instituição ameaçada e o atendimento aos nossos novos viajores da indumentária carnal, que se apresentam originados de outra dimensão para as grandes mudanças que se vêm operando e que se farão mais rápidas e volumosas. Orando e deixando-nos embalar pela canção das bem-aventuranças, conseguiremos desincumbir-nos, a contento do compromisso que nos está sendo confiado. Eu fico só imaginando essa reunião que eles fazem, cheio de espíritos top, amoroso, caridoso, com tanto conhecimento. E às vezes eu penso, será que na hora que nós dormimos, que eu peço que eu possa ser levada para um local onde eu tenha o aprendizado, para que eu possa escutar palestras, mesmo que a gente não lembre depois, fica no nosso subconsciente, né? E quando a gente precisa, sem perceber, tudo isso vem para nós, porque já está lá instalado na nossa casa mental. E aí ele encerra. Nesse momento, pausou e generoso solicitou ao irmão Eurípedes que proferisse uma prece de gratidão a Jesus, o que foi realizado com inolvidável emoção, assinalando o dia seguinte para que rumássemos ao entardecer na direção da Mãe Generosa, nossa terra querida. Nossa, que leitura boa essa, não? Trouxe muita informação focado em nós, trabalhadores de casa espírita. Não sei se você trabalha em casa espírita, ou se você só frequenta como assistida, depois se você quem chegar a ver esse vídeo, ou a ler essa parte, vai entender quantas lições foram deixadas aqui, foram trazidas para nós, para alguns pequenos despertares. Caso a gente deu aquela dormidinha, né, deu uma cochilada, perdeu o rumo, eles trazem a gente para o rumo. Algum comentário, Suzy? Hoje eu não participo, não. Só recebo exercícios. Que vergonha, né? Desculpa, estava abaixo o meu áudio, eu não te escutei. Ah, não, eu comentei que hoje eu não trabalho Ah, tá. na casa espírita. Falei, eu só recebo os benefícios. Mas você vai fazer tratamento? Tratamento, não. Tá. Antes eu ia, né? Hum. Eu e a Cláudia, inclusive, a gente ia juntas, mas agora, depois que eu conheci aqui, né,
o virtual eu fico mais aqui mesmo. Seria importante o dia que você puder, dentro das suas condições, né, de vida e tal, procurar se dedicar, nem que fosse que seja a cada 15 dias, depois tentar tornar semanal, com que isso faça parte da sua caminhada, porque nós estamos aqui para isso. De Uhum, alguma forma, nós temos que estar integradas neste trabalho, porque na hora que eles fazem esse trabalho que eles mostraram, eles precisam de pessoas, mesmo que não sejam médiums, que não tenham vidência, que não tenham médiums de várias potencialidades, mas só que tenha a energia da sustentação para manter toda a estrutura do trabalho. Isso é importantíssimo para uma, eu posso dizer, dentro de uma casa espírita, né? Dentro de uma sala de trabalho. tá, eu imagino mesmo, deve ser muito bonito, inclusive você comentou, né, quando a gente dorme, a gente se vai, né, deve ser uma coisa muito linda, né, para participar, que seja para ouvir uma palestra, aprender, deve ser uma energia, assim, E, e, outra coisa. é assim, quando a gente se coloca à disposição de estudar, a espiritualidade entende que o retorno é para atuar, Uhum, né? Por isso que eu falo para todo mundo, faça alguma coisa em algum momento, principalmente nesse processo que a gente está passando. É importante a gente trocar energia, porque a gente só recebe, a gente só internaliza, tem que colocar, tem que pôr também para fora, né? Essa troca para o nosso espírito é muito importante, né? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui essa leitura para a gravação. Eu espero que chegue até você no momento em que você precise destes despertares que o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nos traz. Uma boa noite para todos.